nesse bicho aí, viu? Ah, agora sim. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Vamos dar aqui andamento ao nosso segundo dia de correção do simuladinho, do mini simulado, correto? Do nosso pequeno mini curso do IT Risk Foundations da ISACA, correto? Conforme a gente falou, é um curso voltado a trazer as noções de fundamento para quem vai se arriscar nessa prova. A gente sugere que façam essa prova, que tenham essa certificação, apesar de não ser uma das certificações lá top da ISACA, que é a linha C, né? O C-Level de certificação. Mas é uma certificação que está dando chamativo aí no mercado. Tá? Eu comprei a minha prova, devo marcar minha prova aí já para, não sei se essa semana a outra. Essa semana eu estou com duas provas para fazer, então eu quero deixar essa para outra semana. Já tenho duas para fazer essa semana e já está enroscado. Então vamos lá, a gente acabou a questão 20, correto? Foi a última que o Souza tratou, vamos para 21, correto? Dentro daquela mesma filosofia do Souza, que eu procuro repetir, tem que prestar muita atenção nas perguntinhas sacanetas da Isaca, correto? Então, olha só, essa pergunta, questão 21. Qual das seguintes opções é a consideração mais importante ao escolher e implementar um novo controle? Certo? E eu não levei. Ah, tem que projetar, boa ideia. Compartilhar é bom. Alana, valeu, Alana. Alana está atenta. É a única, é só para ver se estava prestando atenção na aula. Ok? Quem estava prestando atenção era a Alana. Leandro, você precisa compartilhar. Está compartilhado agora. Agora sim. Perfeito. Deixa eu só arrumar aqui um grid para eu enxergar vocês. Bom, senhores, então é lá. Voltando aqui à nossa pergunta. Qual das seguintes respostas, dessas opções, é considerada a mais importante ao escolher e implementar um novo controle? Então, o que, que eu já fiz na minha análise de risco? Correto? Eu já identifiquei as vulnerabilidades, já identifiquei as ameaças, correto? Já tratei os riscos e, de acordo com esse tratamento, eu vou implementar os controles. Resposta A: o tipo de controles que a empresa utiliza atualmente. Resposta B: a eficácia pretendida do novo controle. E resposta C: o número de processos de negócio que o novo controle abordará. Perdão. Senhores, resposta mais correta: B de bola. Ao implementar um novo controle, é importante que o controle seja efetivo, que ele previna, detecte e corrija danos resultantes do incidente. Perfeito, senhores? A resposta da Isaac logo aí é B de bola e corresponde à maioria dos respondentes em vermelho, com 71% de respondentes, uma margem de erro de 10 pontos percentuais para cima e para baixo. Combinado? Alguma dúvida? Se alguém tem dúvida, eu vou para a próxima. Beleza, senhores? Próxima. Questão 22. Qual das seguintes opções, claro, é mais provável que tenha um impacto negativo na capacidade de uma empresa de obter evidências após um incidente ocorrido? Então, o que, que ele dá para nós? Primeira coisa, ele pede a opção mais provável. Então, na melhor, ele deve ter duas aí que devem ser muito pertinho uma da outra, porque ele pede a mais provável. Quando a Isaca fala em mais provável, Leandro, experiência minha, pessoal, vale para quem quiser aproveita, eu sempre endereço para o book. Eu começo a pensar no que está escrito na Isaca. O que, que ele faz referência no book com relação a isso? Correto? Então, qual das seguintes é a mais provável que tenha um impacto negativo na capacidade da empresa de obter evidências após um incidente? Então, ele teve um incidente, correto? E qual é a opção aí que dificulte, que traga obstáculo para ele obter evidências? Resposta letra A:
tentando colocar os sistemas de operações afetados de volta ao serviço normal o mais rápido possível. O que ele fala, o que a Isaac descreve a respeito dessa resposta? Ela diz o seguinte: o foco principal do gerenciamento de incidente é colocar os sistemas de operações afetadas de volta o mais rápido possível. Isso a gente tem, correto, também lá no processo de gestão de incidentes, o processo de gerenciamento, domínio de gerenciamento, correto? Então, se ele teve um impacto, deve obter após o incidente, um incidente é uma falha ou uma perda de qualidade de desempenho, correto? Então, qual é a opção mais provável? Ele tentando colocar o sistema, ou tentar colocar os sistemas de operações afetados de volta ao serviço normal o mais rápido possível. Correto? Usando uma equipe de resposta interna para coletar e proteger evidências? Usando recurso externo para coletar e proteger evidências? Não. A primeira coisa que ele tem que fazer, correto, para ele não ter um impacto negativo, é colocar o sistema mais rápido no ar. Como ele fez a pergunta inversa, a melhor resposta é a letra A, com 56,8% dos respondentes com a resposta correta, letra A. 56 com margem percentual de erro de mais ou menos 10%. Ok, senhores? Quando vocês quiserem entrar na questão, vocês clicam na mãozinha aí que a gente para, tá? Se ninguém fala nada, segue Brasília Urgente. Entrou aí um firó. O pessoal fechou o microfone aí. Risco residual é o risco existente. Gente, isso é questão chave. Essa definição vocês têm que ter na cabeça de pronto. Correto? Resposta é após a gestão ter implementado uma resposta ao novo risco. Então, o risco residual. Você fez o tratamento, você implementou a resposta ao risco e sobrou um caldinho, correto? Um fundinho ali de risco ainda. Esse é o risco residual. É o chamado risco residual. Tá? A resposta padrão da Isaac é risco residual. É o risco que permanece após a gestão ter implementado uma resposta de risco, que normalmente é uma atividade de mitigação, mas também pode incluir transferência de risco. Não vem ao caso qual a forma de tratamento do risco residual, correto? A definição é de risco residual. Questão 23, ok. Vamos para a questão 24. Taran, taran. Questão 24. Alguém quer colocar alguma coisa aí, pessoal? Ninguém Fale quer... agora ou calem-se para sempre, né, Leandro? Tamo junto, tamo junto. Questão 24, aquele bicho. Olha só. Uma opção que provavelmente será escolhida para uma resposta rápida ao risco seria risco de longo prazo e alto impacto, risco de curto prazo e baixo impacto, risco de curto prazo, correto, e alto impacto. Então, o que ele está dizendo aqui para você? Ó, o risco, a probabilidade da ocorrência é de curto prazo e o impacto, o dano, o prejuízo dele é alto. Então, se eu tiver que escolher aqui quais os riscos que eu vou ter que ter uma estrutura de resposta rápida, é o risco de curto prazo ou alta probabilidade e alto impacto. Seriam os chamados riscos mais críticos. Ok? Resposta da Isaac. Ok? Pequenas vitórias incluem resposta de curto prazo, eficientes em termos de tempo e eficazes para risco de alto impacto. Um exemplo de uma vitória rápida é quando uma empresa que está faltando o número de procedimentos de TI relativamente simples, mas críticos, cria e implementa os procedimentos ausentes. Beleza, senhores? É isso aí. 25. O dia que eu nasci. Questão 25. O monitoramento dos riscos é centrado em resposta correta, letra B de bola, observar e avaliar
os potenciais eventos de risco. Porque risco, meus amigos, ele é preventivo. Então, você tem que monitorar os eventos de risco, os eventos de ameaça, os eventos de vulnerabilidades. Resposta da ISACA. O monitoramento de risco envolve observar e avaliar potenciais eventos de risco, eventos de ameaça e exemplos e eventos de vulnerabilidade. Ok? Novamente, a turma campeã se sagrou com 68,4% dos votos participantes. Boa essa questão aqui, ó, de prova. Questão 26. Um indicador principal de risco, os chamados KRIs, coleta e mede dados relativo ao risco que ainda não foi realizado. Então, ele não ocorreu. Correto? Então, isso é o KRI, é o que não ocorreu ainda. Certo? Letra B, relativo ao cumprimento de uma meta de desempenho, não. E relativo a uma meta de disponibilidade de nível de serviço. A resposta da ISACA diz assim: o indicador de risco principal é uma métrica prospectiva, que fornece um aviso antecipado de que o risco pode ser percebido em breve antes que o evento ocorra. Correto? Vinte e sete. Os indicadores chaves de desempenho. Ok. Leandro, tinha Eu, alguém com pode a mão falar. levantada. Cadê a mão? Não estou vendo mão nenhuma aqui. Só Tinha a uma minha. mãozinha, eu vi. Alisson Diego Arca, perdão. Diga, Não, Alisson. eu gostaria de só, se pudesse dar um exemplo de KRI da questão anterior. Obrigado. Você pode implementar, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui de risco. Você pode ter um que a gente implementou num cliente. Número de acessos concorrentes. Correto? Então, nesse cliente que a gente implementou, inclusive a gente utilizou o Zabbix para implementar esse indicador, correto? E botamos num painel do Zabbix, como é que é o nome do painel? Cartana, não, Quintana. Me esqueci o nome da ferramenta que a gente utilizava para fazer o dashboard. Grafana. Correto? Grafana, perdão. Obrigado, Wesley. Perfeito, é isso aí. Integra muito bem o GLPI com Grafana. E a gente montou um dashboard porque o cliente tinha, né? Esse cliente que a gente fez o monitoramento de risco, ele tinha uma aplicação RP SAP que ela tinha um número reduzido de licença. Então, tinha que monitorar o número de acessos disponível versus os acessos concorrentes. Porque cada vez que ele preencheu, vamos supor, 50 acessos, quando ele chegava em 49 acessos, ele travava o SAP. E aí você tinha que dar um reset no banco. Era um erro horrível que tinha lá. Mas esse é um exemplo. Alguém quer sugerir mais algum exemplo? Fica à vontade. Aqui todo mundo contribui. Não? Beleza. Te ajudei, guerreiro? Chegamos lá? Sim, obrigado. Beleza. Paulão, pode falar. Não, era só uma contribuição aí nessa parte aí que a turma sempre tem uma dúvida assim de eventos, até comentei um pouco, aquela questão, vamos supor, risco, só para ter uma ideia mais ou menos assim de como é que se identifica, né? Essas questões assim de você monitorar os eventos, né? São aquilo que pode, né, gerar um incidente, né? E esse incidente ser um risco para o objeto que você está ali monitorando, né? E exemplo que muitas vezes as pessoas gostam de usar, que é uma coisa comum que ocorre com as pessoas, é a questão de saúde, né?
você tem hipertensão, você é obeso, né? Você tem vários fatores ali, né? Várias condições de eventos de risco que ocorrem dentro da tua vida, e isso pode te levar a uma questão de um infarto. Aí como é que você faz? Você monitora essas questões para que não chegue na questão de um risco de vida, né? E Perfeito. também tem esse tipo, só esse tipo de exemplo aí que eu queria dar aí para as Não, pessoas, que tranquilo, muitas vezes as pessoas exatamente. ficam com dúvida, mas você tem uma coisa assim mais comum, fica mais fácil depois de você É, fazer um paralelo para você identificar outras questões, né? perfeito, tranquilo. Valeu, Paulo. Show de bola. É isso aí. O cara monitora, né? Ele vai lá e mede a pressão todo dia, correto? Aí ele vai monitorando a pressão e ele vê. A pressão é um dos fatores para um AVC, um ataque cardíaco, que seja, correto? Aí depois tem o peso, o cara monitora o peso. E depois o cara monitora lá também a glicose para diabetes, ou seja, é um conjunto de indicadores preventivos antes de ocorrer o dano. Ele é para você tomar uma atitude antes da casa cair. Perfeito. Obrigado, Paulão. Show de bola. É isso mesmo. Questão 27. Os indicadores chaves de desempenho são: letra B de bola, usados para fornecer uma visão geral de alto nível e medir o desempenho passado. Então, olha só, o K, como é que eu não nunca erro isso? O K, ele é a meta, correto? Então, eu tenho o indicador principal, eu tenho o KRI. E esse aqui, que é o desempenho, chama KPI, correto? É o Key Performance Indicator. Então, eu tenho indicador-chave de desempenho ou de performance. É a mesma coisa. E aqui eu tenho de meta, correto? Para que eu utilizo de desempenho? Para olhar como é que eu estou fazendo, ou seja, o que eu já fiz para eu atingir aquela meta ou não. Então, o indicador-chave de desempenho, correto, são usados para fornecer uma visão de medir o desempenho que você já fez. Medir o teu desempenho já tem que ter tomado as ações. Eu não posso medir meu desempenho do que eu não passei ainda, correto? Bom, fornecer informações sobre se um objetivo será ou não atingido. Senhores, questão capciosa, essa aqui. Porque para essa questão, a Isaac respondeu assim, ó, para não ser a resposta C. Os principais indicadores de desempenho são os indicadores de defasagem, que fornecem informações se as metas foram ou não cumpridas. Correto? Não é o que ele está procurando. Ele botou no nosso gabarito como os KPIs são indicadores projetados para fornecer uma visão geral de alto nível do desempenho passado. Aí o Paulão vai dizer o seguinte: mas, Leandro, se eu estou monitorando o meu desempenho passado, é para quê? É para saber se eu vou atingir a meta ou não. Correto? Aí eu vou dizer para o Paulão: você quer corrigir a prova ou passar na prova? Ok, Paulão? Correto? Esta é a melhor resposta que a Isaac deu para nós. Então, o conceito deles da performance é uma visão de alto nível para medir o desempenho que você já fez. Embora você meça para saber se vai atender a meta ou não. Tá? Mas a melhor resposta é a letra B de bola. Questão 28. O objetivo do monitoramento de um controle é verificar se os controles abordam efetivamente o risco. Efetiva não, perdão, eficazmente. Senhores, essa aqui a gente viu que ficou lá na cota dos 36,8. Cuidado, você monitora para verificar se os controles abordam eficazmente. Vamos ver as outras, só para a gente ver a opinião da Isaac. Determinar se os controles estão funcionando como projetado. A Isaac diz assim: o objetivo do monitoramento de controle não é determinar se ele está funcionando conforme projetado, mas verificar se ele efetivamente aborda o risco. Então, a gente vê aqui que nessa questão, a Isaac se comportou do modo preciosista.
correto? Mas a resposta correta é B de bola, segundo a própria Isaac. Correto? A questão C, determinar o tipo de controle não é o objetivo do monitoramento. Determinar o tipo de controle necessário é o objetivo da análise de risco, correto? Que depois que você determina qual tratamento que você vai dar, você determina que tipo de controle vai atender aquela decisão de tratamento. Por exemplo, se você decidir terceirizar o risco, qual o controle que você vai implementar? Um contrato, etc., etc., para gerir o teu risco aí. Beleza? Resposta correta, B de bola. O objetivo do monitoramento é verificar se os controles estão abordando efetivamente o risco. E, se não, medidas corretivas podem ser tomadas para reduzir o risco. Letra B de bola. Questão 29. Deixa eu girar aqui. O status de um risco relacionado com informação e tecnologia deve ser comunicado às partes interessadas e... Caramba! Resposta da Isaac. O objetivo do monitoramento... Opa, perdão, estou na questão errada. Aí não vai dar certo, né? Um relatório de risco deve usar um formato e expressar o risco de uma maneira que seja útil para apoiar as decisões do negócio. Tranquilamente. Show de bola. Correto? 92%. O status de um risco relacionado deve ser comunicado às partes interessadas e expressar risco de uma maneira que seja útil para apoiar as decisões do negócio. Como eu estou estudando bem a fundo isso, porque eu vou fazer a prova na semana que vem, eu percebi uma clara pegada da Isaac, correto? Nessa relação de risco versus apoio às decisões de negócio. Correto? Então, isso aí a gente tem que prestar atenção, porque eles têm essa pegada de o risco apoiar as decisões. Questão 29. A questão A não tem nem como. Se concentrar no cenário mais provável, menos provável, que seja mais conciso, exclua a probabilidade de ganho e perda. Correto? A melhor resposta e a pontuada é a resposta C. Correto? O relatório ele tem que ser uma ferramenta útil, não adianta ser uma coisa de gaveta. Vamos lá ver essa aqui? Beleza. Essa aqui, meus amigos, é uma questão X polêmica. Preste atenção nela. Vou ler a pergunta, hein? A fim de ter uma pólice de seguro de incêndio, o departamento administrativo deve determinar o valor dos dados que gerencia. Qual fator não é importante para determinar o valor dos dados para uma organização? Senhores, olha só. B, que a maioria colocou. O grau em que dados ausentes, incompleto, incorreto pode ser recuperado. Olha só. Qual é o que está na pergunta lá? Ele vai fazer uma apólice de seguro de incêndio. Correto? Departamento administrativo, papel, risco, perda da informação. Correto? Como é que ele vai determinar o valor de dados que gerencia? O que não é importante para determinar o valor dos dados? Correto? Resposta correta, letra A. O conteúdo dos dados. Para fazer a pólice de seguro, você não vai pegar o valor do conteúdo. Ok? Perguntinha fora da curva para a gente colocar. Correto? Se os dados estão ausentes, incompletos ou incorretos, que podem ser facilmente recuperados, são menos valiosos, que são difíceis ou impossíveis de recuperar. A letra C, a indisponibilidade dos dados para o processo de negócio, em parte, determina o valor dele. Melhor resposta, o que não é importante, o conteúdo dele. Ok, senhores? Fechamos aqui as nossas correções. Professor, Fala que eu te escuto. Quem está falando? é o Alisson novamente. Diga, Alisson. Que bom que você está Eu... participando. Manda ver. Não, nessa última aí eu confesso que eu fiquei em dúvida ainda sobre o porquê que não é importante o conteúdo dos dados ali. Porque o conteúdo do dado não determina o valor dele. O que determina é o dado estar indisponível para o negócio. Concorda?
Se me permite, né, colocar o meu posicionamento, assim, eu respondi errado, né? Eu não tinha interpretado o que seria, assim, o conteúdo dos dados para essa pergunta. Porque, pelo que eu estou Isso. entendendo, por que o conteúdo dos dados não é importante? Porque ele não é um indicador de qualidade dos dados. Ele Nada só a ver com é qualidade. Isso. ele só vai, é assim, ele vai dizer, ele vai dar uma informação, né? Mas não importa se vai dizer, se aquela informação vai dizer que aquela pólice tem que ser mais cara ou mais barata. Não importa o conteúdo, o teor, né? Porque assim, pode levar a um engano de você pensar o seguinte, tá, beleza, mas se o meu dado ali não tiver utilidade para essa mensuração, mas não é isso que a pergunta está querendo captar. Ela assume que o conteúdo dos dados é adequado à tarefa que se propõe a desenvolver. Só que eu Isso. não Querem tinha ver entendido só? isso, né? Perfeito. Olha só, muda a pergunta. Qual fator é importante para determinar o valor de dados para a organização? A indispensabilidade do dado para o processo de negócio. Invertendo a pergunta. Qual fator desses três é importante para determinar o valor deles para a organização? O grau de necessidade desses dados para o processo de negócio. Não me interessa qual é o conteúdo, se é nome, se é valor. Agora, qual fator não é importante para determinar o valor dele? É o conteúdo. O dado tem valor para a organização de acordo com a necessidade dele para o negócio. Beleza, essa pergunta era para gerar polêmica mesmo e toda vez gera polêmica, graças a Deus. Perfeito. A Alana está rindo ou está chorando? Essa figurinha aí é chorando ou rindo, Alana? Os dois. Legal, senhoras e senhores. Que mais? Vocês gostariam de colocar alguma coisa, abrir algum tipo de discussão? Marcelo aqui está disponível para isso aí. Para mim foi Está excelente. compartilhando. Só quero agradecer mesmo, viu, Leandro? Obrigada aí, mestre Marcelo, Souza, todos os amigos aqui. Beleza, a É, gente. eu queria saber, eu acho que já foi falado, mas eu demorei um pouquinho hoje. Eu queria saber se tem como gerar para nós. Eu, por exemplo, eu me identifiquei, né? Aí eu queria saber de quanto que eu perdi, kkk, né? Você Ou quer seja, saber o meu quantas você desempenho. acertou? Teu nível de De acerto? quanto que eu perdi, assim, mais ou menos como é que foi, Marcelo, é porque eu. possível? É um ranking, né? Marcelo, é possível? Marcelinho Cunha? Abre teu microfone aí, bonitão. Marcelo. É assim, pelo menos saber o meu desempenho, né? Como é que foi, assim, você é o boletim, O... né? Provavelmente vai sim. Marcelo consegue desenrolar. Pede ali no privado, eu pedi, ele me mandou o meu. Só que eu preciso da resposta correta para confrontar, né? Saber quanto eu acertei. Não, não, isso eu vou acertar com eles e olha só. Eu vou pegar cada questão dessa e colocar a resposta da Isaca textual, não só A, B, C ou D. Porque a Isaca respondeu as questões para nós, somos instrutores, ele mandou para nós o gabarito. Nós temos o gabarito. Se você comprar o guia, você tem esse gabarito. Ele manda com a justificativa por que está certo e por que está errada. Tá? Leandro, Marcelo, está ouvindo a gente? te fizeram uma pergunta durante o curso que você não respondeu porque você não tinha ainda executado a compra. Quanto custou? Qual foi a bagatela que você deu para fazer a prova? Certificado de IT Risks Fundamentals. Para afiliado, né? Eu acho que foi US$ 135. A minha esposa que fez a compra para mim pelo cartão ontem. Eu tenho que conferir com ela. Porque aqui em casa o cartão fica na mão dela, né? Então, quando eu quero, principalmente compra internacional, ela não deixa eu fazer mesmo. Isso aí é gestão de risco. É. É verdade. Mas não tem Verdade. problema não, tá de boa. Controle de incidentes. É um dicionário Isso. aí. Incidentes, desastres.
Marcelo, está ouvindo a Governança. gente? Governança, fundamental o iPhone. Quem está no iPhone? Sou eu, Leandro, Rogério. Ah, Rogério, ok, beleza. Rogério aí falou em Acho que governança. não coloquei o nome. Não, de boa, tranquila, porque quando você pega no smartphone. Está ouvindo a gente aí, Marcelo? Perfeitamente. O pessoal quer saber aí quando é que você pode mandar para cada um quantas cada um errou e quantas cada um acertou. Isso não estava nos planos, né? Mas tá bom, vamos fazer. Amanhã eu mando para Posso vocês. dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão, Marcelo? Quem quiser essa informação, abre no grupo ali, no privado para o Marcelo. Quem quiser, aí ele faz para quem precisar. Ok? A gente vai fechar hoje ou amanhã com o Marcelo e Souza. Tem como é que muita nós vamos gente mandar o que gabarito? muita gente respondeu e não se identificou, né? Ah, esse é o problema. Então, mandem assim, ó, que horas vocês acham que vocês fizeram a entrega? Eu mando a comparação para vocês olharem. Não, eu inclusive me identifiquei já com essa Cristiano Vieira, já com essa intenção, sabe? Poder receber aí um feedback. Porque assim, eu realmente não tive tempo, condições, né, de fazer as leituras, os materiais, etc., por outras obrigações. Então, vamos supor assim, sem estudar, só com a roupa que eu tive tal desempenho, né? E claro, com a participação aí ouvindo atentamente as aulas, né? Obviamente. Claro, Esse claro. aqui é o mérito é dos professores, não é meu. Mas nesse sentido, né? Sem estudar, tirei 50%, tirei 40%. Só para eu ter noção do tamanho da É, bronca para poder fazer a prova oficial. isso. Qual é a tua percepção de risco com relação à Isaca? Marcelo, a minha está identificada, tá? Perfeito, então, senhores. Senhores, da minha parte, boa noite para vocês, excelente semana. Esperamos que tenhamos atendido as expectativas de vocês nesse modelo. Provavelmente o Marcelo deve enviar aí um questionário de vocês de avaliação. Por favor, sejam críticos construtivos para a gente melhorar a nossa performance em cursos no capítulo Isaca Brasília. O foco nosso no capítulo dessa diretoria é trazer benefício para o associado. Por isso que o curso é grátis para o associado. Correto? E a gente entende que é benefício. Só esse brainstorm de ideias, só essas discussões, correto? Para cada um ter um grupo que possa abrir o seu coração e compartilhar, eu acho que já é um bom ganho, porque muitas épocas da minha vida profissional eu senti falta de um lugar para fazer essas discussões. E tanto eu quanto o Souza, como o resto da diretoria, tem uma percepção de a importância de criar esse espaço. Provavelmente não, eu vou mandar o formulário. É isso aí, um abraço. Senhoras e senhores, É boa só, semana, divirtam-se. só expressar aí, Leandro, minha gratidão, viu? Tudo, Tranquilo, pessoal. ratifico aí todas as suas palavras. Já tive a oportunidade de ser seu aluno aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, né? Perfeito. Então, para se ver, né? Foi feita uma contratação em company, todo um trabalho para poder trazer. E aqui não, aqui você vai ali, coloca o nome e tá o Leandro Pfeiffer na frente, quer dizer, junto com o Souza, junto com o Marcelo, é um espetáculo. Eu vou falar para você que isso aqui tem valor, não tem preço. Show de Perfeito. futebol. Essa é a Muito ideia obrigado a da todos aí. gente premiar o nosso Boa noite. associado. Um abraço, gente. Um abração. Boa noite, pessoal. Valeu muito.